Fala rapaziada, beleza? Quem fala é o Sarugatip e você está no canal Filosofando com o Sarugatip e hoje a gente vai abordar um assunto muito importante, tá? É o sentido da vida. Mas calma, rapaziada, a gente vai fazer uma arqueologia filosófica desse significado. Então a gente vai pegar desde a ponta da filosofia até os tempos de hoje, tá? Até a modernidade, como diria. Então a gente vai abordar diversos livros que tá aqui. Tem o nomezinho do canal e bora. Essa foi a introdução, tamo junto. Fala rapaziada, beleza? A gente vai para a primeira parte, que no caso é a Era da Antiguidade. Então, a gente vai pegar desde a Antiguidade até a ponta do pós-modernismo. Beleza, pessoal? Então, a gente vai começar. Deixa eu pegar o lápis aqui. Eita. A gente vai pegar o lápis amarelo, tá, pessoal? Vamos apagar isso aqui. Ok. E agora a gente vai escrever aqui, ó. Antiguidade. Antiguidade. Beleza, pessoal. Na antiguidade, a gente vai ter três principais pilares. O primeiro, Sócrates. O segundo, Platão. E o terceiro, Aristóteles. Beleza. Então, primeira coisa, a gente vai começar por Sócrates. Como que ele pensava sobre o sentido da vida? Eu vou utilizar uma famosa frase dele, que, para quem não sabe, ele nunca escreveu, mas que pessoas que vieram depois ou que viveram com ele pegaram esses registros de pessoas que escreveram do que ele falava e ficou na história. Então, essa frase ficou como? Uma vida examinada não merece ser vivida. Só que o que ele quis dizer com uma vida não examinada não merece ser vivida? Porque a vida, para ser examinada, ela tem que ter por si só um objetivo, certo? Então, para ele, a vida não é tipo você buscar um prazer, por exemplo, como o Friedrich Nietzsche fala. Não, para ele a vida é você estar sempre se perguntando, se questionando, igual ele fazia com as pessoas na rua. Ele sempre questionava o fundo da verdade da pessoa e muitas vezes a pessoa ficava assim, ela sempre usava argumentos rasos para tentar combater ele, mas nunca com o fundo de verdade, sabe? Aquele exame da vida, o exame da alma. Então, para ele, era fortalecer a alma, era o sentido da vida, tá, pessoal? Agora, a gente vai para o Platão. O Platão, ele leu muito Sócrates, sim. E ele tirou várias bases disso. E uma das bases dele foi uma típica frase. Como é que esse trem não dá, meu Deus. Uma típica frase. A frase em si do Platão diz que o bem, ele é a causa de tudo que é correto. Então, o bem para ele por exemplo, o que é correto para você? É você seguir uma ética, por exemplo, uma ética que você leva à risca ali, uma moral. Então, por que eu não vou lá e meto a porrada numa senhorinha? Porque isso não condiz com a minha moral. Então ele quis dizer isso. O bem, ele tipo é a causa. Então ele é a causa do que é belo, ele é a causa do que é correto. É você fazer, praticar esse bem, ter a sua moralidade, entendeu? Então, para Platão, ele não vem como um exame, igual Sócrates. Ele já vem mais como seguir algo ético. E a gente já vai entrar um pouco agora no Teles, que é tipo a gente colocar a vida como um fim. Porque para Sócrates é o exame da alma. Para Platão não. Para Platão não. Isso aí já começa como olhando a vida com um fim, tá? Com a morte no final. Então, agora a gente vai pro A, que é o Aristóteles. O que Aristóteles diz? Ele vai trazer Aristóteles, pessoal, ele é muito grande, as obras dele, cara, é muito, muito grande. Então, se a gente for abordar Aristóteles em si, tem que ser um vídeo, inclusive para cada um dos que eu falei agora. Mas a gente vai pegar a parte mais da eudaimonia que o Aristóteles quis dizer, que basicamente
a felicidade para ele é o exercício da alma. Então, para Sócrates, era tipo examinar, é o exame para você fortalecer a alma. Aqui não, é o exercício da alma. Então, você ser feliz, você está exercitando a sua alma. E para ele é junto à virtude também. Então, a gente continua com aqui uma ética sobrepondo meio que o sentido da vida. E aí você fala, o que é teleologia? Teleologia é justamente isso, é você enxergar a vida como um final. Então você tem que praticar a felicidade, no caso do Aristóteles, porque ela vai ter um final, não adianta, entendeu? É inevitável. Então, para você aproveitar mais a vida, você pratica a felicidade para Aristóteles e faz o exercício da alma. Muito obrigado. Esse foi o sentido da vida como antiguidade e a gente vai para o próximo. Beleza, agora a gente vai chegar numa era muito polêmica, muito polêmica. Porque muitos filósofos e pessoas que estudam a filosofia vão garantir e vão, peguei o amarelo, vai entender, mas se é para ser o amarelo vai ser, vamos pegar o paninho da sorte. Vão garantir para nós que a Idade Média, então a gente vai pegar o quê? A Idade Média, calma aí, tem os melhores filósofos. Então, muita gente acha ainda que, por exemplo, a gente vai ter duas bolinhas, o Agostinho de Hipona e o São Tomás de Aquino. Beleza, então eles vão garantir para nós que esses dois são gênios, tá? Então, são os maiores gênios da história. Muitas pessoas que estudam filosofia por aí vão dizer que esse, por exemplo, é o sentido total da vida. Esse é o sentido final, aqui que acharam o verdadeiro sentido da vida. Cara, mas por que ele é tão impressionante? A era medieval, por que é tão impressionante assim? Aqui a gente vai ter filósofos do quê? Católicos, tá, pessoal? Por causa da grande influência da ICAR, Igreja Católica Apostólica Romana. Mas, beleza. Agora a gente vai ter que entender o que eles estão querendo dizer. Agostinho de Hipona, ele diz: fizesse-nos para ti, inquieto será aqueles que não te confortam em ti. Ou seja, o que ele quis dizer com essa frase meio embaraçosa que eu até me perdi aqui. Ele dizer que Deus, né, no caso, fez os seres humanos para ele. Então ele fez os seres humanos com um propósito já para ele, para a vida final. E inquieto está aquele que não conforta nele. Ou seja, inquieto é a alma penada, aquele que está sempre no caos, ele está porque ele não está em repouso junto com o seu Criador, ou seja, Deus. Então, Agostinho de Hipona, ele é um grande religioso aí e filósofo e foi estudar o sentido na vida de modo religioso. Então, aqui vão ser as primeiras essências aí do sentido da vida como uma religião, que até hoje é muito pregada. Então, tipo assim, aqui a gente acaba tendo a finalidade da vida, ela já tá com um propósito, entendeu? Já é um destino para você, Deus. Então, agora a gente vai pegar um pouco de São Tomás de Aquino, tá? O que muitos dizem que é um grande gênio. Ele, querendo ou não, ele é um grande gênio, sim. Ele foi um dos que mais escreveu aí, né? Ele... Aí, já diz o nome, né? São. Ou seja, ele é quase que um santo, né, pessoal? Então, a gente vai colocar o São Tomás de Aquino com a frase que diz. Ela é mais simples, né? Que a vida está entregue para a alma, na essência, que na verdade, pessoal, vou estar corrigindo aqui, não é a essência. Então, para ele, a visão final do homem é a essência divina. Então, aquele homem no caso se refere ao ser humano, que enxerga a essência divina, pronto, para ele achou o sentido da vida, que é Deus. Então a gente vai achar aqui como a divindade, não como a imanência, mas sim como a transcendência da alma. Então, para Sócrates, Platão e Aristóteles, a alma ainda não transcendia, ela ficava ainda imanente, como a gente pode dizer que ela não alcançava um bem externo. Então aqui, no caso, já é algo que transcendeu. Então a alma, ela é transcendida para algo externo, que no caso é a divindade. Então, por isso que eu já cheguei aqui falando que a Idade Média é muito estudada e muito polêmica até hoje,
porque é um dos sentidos da vida com maior visibilidade, né, nos dias de hoje, e a partir da era medieval foi ali o que seguiu a maior população humana existente da Terra, foi as que seguiram aí a filosofia da Idade Média do sentido da vida, tá, pessoal? Muito obrigado. Vamos aí para a terceira parte. Beleza, pessoal. Agora a gente vai para a terceira parte. A gente vai para a parte, vamos dizer assim, da ciência. Mas aí você fala, parte da ciência? Não tô te entendendo. Calma aí, vamos deixar esse termo um pouquinho mais claro. A gente vai chamar agora da parte da modernidade, tá, pessoal? Modernidade, isso. Modernidade. E vai nascer aqui uma das grandes mentes da filosofia. Você vai me perguntar qual? Eu vou te responder René Descartes e o grandíssimo Immanuel Kant, tá, pessoal? Então, aqui a gente vai estudar a ruptura. Aqui a gente vai para a quebra de paradigmas e dogmas religiosos, tá, pessoal? Então a gente vai trazer meio que a era da ciência. Vamos entender um pouco disso. René Descartes, ele vai quebrar falando cogito ergo sum. Pum. Isso aí foi uma frase de grande revolução, tá? Na era filosófica. Por quê? Porque a gente vê o sentido da vida é penso, logo existo. Então agora é a razão que está mandando. Então, peraí, se eu tô pensando, logo é destino, então quer dizer que meio que não tem um destino para mim? Ué, não era só entregar tudo naquele que me conforta, tudo naquele que me criou? Então aqui a gente vai ter uma ruptura do pensamento, pessoal. Então, René Descartes, com essa frase, ele quebra totalmente e vai nascer grandes mentes daí para frente. E agora a gente começa a fazer uma reflexão da ciência, do será que o que é o cosmos, né? A gente começa, será que tudo veio de Deus mesmo? Vamos começar a estudar isso. Agora descobrimos o Big Bang, que moléculas e átomos se juntaram e do nada um meteoro bateu no outro e bum, nasceu o planeta Terra. Então, vai começar meio que a era da ciência e agora a partir da modernidade. E agora a gente vai pegar quem? Immanuel Kant. Agora ele vai falar no livro dele lá dos costumes, ele vai falar o quê? Que o fim do homem, na verdade, é a humanidade. O fim do homem é como ele se comporta na humanidade. Ou seja, quer dizer que, de novo, penso logo existe, é a razão. Mas lá, a razão, cara. Mas espera aí, não era divindade um tempo atrás, mas, pessoal, nasceu a ruptura. Agora é a ciência, então agora é a razão que manda. É como você está agindo na sociedade, a moral. Então, isso que vai fundamentar a filosofia da modernidade, tá, pessoal? Agora, fica aí que vocês vão ver o que vai acontecer. Beleza, pessoal. O que eu falei para vocês, fica aí que vocês vão ver o que vai acontecer. E o que vai acontecer? A gente vai simplesmente deixar o capítulo desse vídeo, assim, esse capítulo vai ser dedicado a esse cara. Mas por quê? Mas ela, nossa, mas a gente vai dedicar a um filósofo? Cara, a modernidade, a antiguidade, a Idade Média foram tão importantes, tiveram vários. Sim, pessoal, só que a gente não tá colocando porque ele é o mais importante, é porque ele foi um grande marco na história. O que aconteceu? Antes era ruptura, certo? Era ruptura do quê? De Deus, do pensamento só exclusivamente a Deus, porque nasceu a ciência, certo? E a consciência. Só que agora não. Agora é a ruptura dos valores, é a ruptura de tudo. Ou seja, é a ruptura que diz o quê? A famosa frase e uma das mais polêmicas, tá? De Nietzsche. A gente vai escrever aqui, ó, niilismo. Niilismo. Qual que é a frase? Deus está morto, Deus continua morto e nós o matamos. Então, essa frase aí, cara, vai ter uma quebra de valores. E aí que vai nascer o niilismo. E o que é o niilismo? É acreditar que acabou o sentido da vida, não existe. A vida não tem um sentido. Então, cara, aí você fala, cara, mas eu vim aqui procurar um sentido pra minha vida. Eu tô nesse vídeo porque eu quero saber o que a filosofia tem pra mim. E sim, a gente vai falar, rapaz, não tem nada pra você. Aí você fala, caraca, não tem nada.
Mas calma, pessoal, não é só o niilismo. Depois ainda vai ter uma era que o niilismo fez nascer, né? Que é o pensamento existencial. Mas calma, primeiro a gente está no niilismo. Então, a gente tem quem aqui? O FN apenas, que é Friedrich Nietzsche. Então é isso que eu expliquei, né? Aqui o fundamento é não ter fundamento, né? A ruptura aqui é você quebrar todos os meios, valores. Não tem ética, não. Nada. Pessoal, então ele fala que, tipo assim, aqui a vida não tem um sentido. Por isso que eu deixei esse capítulo próprio para o Nietzsche, né? Porque a gente pega essa parte, é quase que uma ruptura mesmo da história, né? Então, agora vamos aí pro próximo. Beleza, pessoal. Agora a gente vai para um grande capítulo e muito polêmico. Calma, a gente já tá chegando nos dias de hoje, hein? A gente agora tá falando de quem? É ele mesmo, tá? A gente tá falando do JPS. Quem acompanha o canal já sabe quem é. E do AC, que eu já vou falar. Beleza, pessoal? Então, agora a gente vai estudar o quê? O que o Nietzsche quebrou. Ele trouxe uma ruptura, né? E ele trouxe também a crise do existencialismo, tá, pessoal? Então, nossa, que bagulho feio, mas beleza. O Nietzsche, ele trouxe aí a crise do século XX, que é o existencialismo. Quem que é JPS? Jean-Paul Sartre. Beleza, pessoal. E o que o Jean-Paul Sartre trouxe sobre o sentido da vida? Ele falou, o ser humano está condenado a ser livre. Soltou essa pedrada, tá, pessoal? Eu pensei, e a rapaziada ficou, mas peraí, tô condenado a ser livre? Então, nada vem de Deus, nada, é tudo das minhas escolhas? Peraí, então eu tenho total liberdade? Então, por exemplo, eu não mato alguém, mas é porque no meu país não pode. Mas como assim não pode? Não tem essa de não pode, amigo. Você é livre. Então, vem essa angústia, tá, pessoal? E nessa angústia vai nascer o Albert Camus. E o que Camus vai falar pra gente? Albert Camus. Ele vai falar que, na verdade, o que nasce aí é o apelo do ser humano e a irracionalidade do mundo. Então, aonde que vai nascer o sentido para eles? Meu que vai nascer nessa angústia que eles trouxeram. E essa angústia vai trazer uma revolta. E aí, a gente, tipo assim, o sentido nasce da gente para eles. Então, não tem Deus, não tem moral, não tem ética. Não, o sentido vem de nós. Não tem nenhum sentido, não. O sentido está dentro de você. Tá na liberdade em si, tá na sua liberdade de raciocinar qual que é o sentido da vida para você. Então, você que entrou nesse vídeo querendo saber o sentido da vida, exerce a sua liberdade, igual o Sartre falou, você está condenado a ser livre. Faça as coisas independente de qualquer coisa. Por exemplo, você fala assim, ó, cara, não sei. Acho que o sentido da vida para mim agora é começar a gritar. Aí você fica, ya, aí você chega no metrô, ya, aí você chega no shopping, ya, pronto, você tá exercendo o sentido da vida. Mas você fala, uai, mas isso aí vai soar feio. E daí que vai soar feio? Você tem que exercer a sua liberdade. Você tem que procurar o seu sentido da vida. E é aqui que eu vou trazer uma crítica velada aqui, né, pessoal? Que a crítica vai estar velada aí, porque quem não tá enxergando a crítica aqui é porque não assistiu o primeiro vídeo aqui do canal, pessoal. Por que tá morrendo o sentido na vida agora? Porque justamente as telas estão roubando o exercício da mente. Ou seja, a gente não tá mais pensando. A gente não tá conseguindo ter aquele pensamento, será que é Deus? Será que é uma moral? Será que eu tenho que seguir realmente os costumes, né? Ou será que não tem sentido nenhum? Mas a gente não tá nem podendo pensar, nem podendo perguntar será. Ou seja, o que o celular, as telas tá trazendo? Robôs, pessoal. A gente tá virando robô. Então, como eu tinha dito, a analogia do usuário, você acaba sendo um usuário daquilo e você perde completamente um sentido. Aí como que você vai exercer a liberdade se você fica o tempo todo no celular? Você realmente meio que perdeu a sua liberdade. Então, beleza. Acabou saindo um pouco, mas de novo, eu gosto de criticar porque realmente as telas são muito prejudiciais. Beleza, esse foi uma parte do vídeo do sentido da vida. E bora aí pra próxima. Ok, pessoal, agora a gente vai falar sobre a pós-modernidade.
Então, a gente saiu do eixo do existencialismo, do niilismo, da modernidade, e agora a gente vai chegar na pós-modernidade. Então, peraí, modernidade. Aqui a gente vai ter algumas pedradas. A gente vai ter o J, F, L, e a gente vai ter o famosíssimo MF. Peraí, que agora não tô entendendo mais nada. Pós-modernidade? Você achou que modernidade ia acabar, né? Acho que... Pessoal, calma. Vocês não viram nada. Ainda tem a contemporaneidade. Então, beleza. O que veio na pós-modernidade? Veio Jean-François Lyotard e falou o seguinte, que, na verdade, a pós-modernidade, ela trouxe a incredulidade nas metas narrativas. Aí você fala, meu Deus, cara, eu não entendi absolutamente nada que você falou. O que é incredulidade? É meio que tem tantas verdades que não tem mais uma verdade. Então é a desconfiança do que é verdade e do que não é. Aí você fala, beleza, entendi o que é incredulidade. Agora o que é metanarrativa? É justamente meio que o sentido da vida. Ou seja, a gente banalizou o sentido da vida, já que tem muitos. Tem o não ter sentido, tem o sentido em Deus, tem o sentido na ética, o sentido na moral. Agora, ele fala meio que agora se perdemos, né? Agora tem tanta verdade que não tem mais nenhuma verdade. Então, a pós-modernidade acabou caindo nisso. Só que, calma. Michel Foucault, esse era o famoso nome, MF Michel Foucault, vai trazer o quê? A famosa frase dele, que é, onde há poder, há resistência. Ou seja, então, quer dizer que o sentido da vida vai vir das relações de poder. Porque se o poder está controlando a verdade, é dali que vai vir um sentido. Então, acabou que o sentido da pós-modernidade é essa incredulidade, né? Essa variação de sentidos. Só que aí você pode achar um ou ficar perdido. E aí, justamente o Michel Foucault vai acabar, ele vai acabar estudando, né, essa incredulidade. Beleza, muito obrigado, vamos para a próxima. Chegamos ao final do vídeo. E agora, a gente vem a grande crítica. Eu vou até pegar, de propósito, desse rosa aqui. Peraí, deixa eu pegar o paninho. A grande crítica do quê? Essa grande crítica? Meu amigo, como assim grande crítica? Grande crítica à modernidade. Essa crítica à modernidade, sim. A modernidade, não. A contemporaneidade. Tá. Achei que você ia falar de modernidade de novo. Não, meu amigo. Agora a gente tá na contemporaneidade. Contemporaneidade. Beleza, contemporaneidade. Agora, a gente vai chegar na crítica à contemporaneidade. E qual que vai ser o grande paradigma desse final? Vai ser justamente a Era Moderna. O que você mais vê aí? Gente postando lendo livro, postando caminhando. Então veio o post. Então veio o quê? A produtividade. E o que vem com a produtividade? Vem a performance. Então calma, vamos entender. Então agora você está me falando que o colapso é a performance. Exatamente. É a crítica, né? A contemporaneidade. Por quê? Porque a performance, tudo é aquela pessoa performática que ela assiste quando toma banho, quando toma outra coisa. Caraca, ele faz muita coisa, mas calma, pessoal. Então, o que virou? O mercado virou... Não, na verdade, a metafísica virou o mercado. A virtude virou a produtividade. E agora a gente só tem a performance. É o que está sobrando pro sentido novo da vida. É a performance, é sempre performar. É aquela pessoa, olha, performática, realmente, ela tinha um sentido da vida, mas não. Aqui que vai vir o Byung-Chul Han e vai meter o dedo na cara da sociedade contemporânea e vai falar, não. A sociedade do desempenho está criando fracassados e depressivos. Então, caraca, aí você vai explodir com o livro que inclusive está aqui. Não sei se eu vou achar, mas beleza. Ele está aqui. Opa! Todos os livros de quem eu falei tá aqui, mas eu quis aqui retratar o Byung-Chul Han porque ele tá vivo, tá, pessoal? Ele tem 65 anos, se eu não me engano. Exatamente. Então,
Agora vem aí a contemporaneidade, que é onde a gente está vivendo. Essa crítica. Então, é a performance. Então não é mais tem muito sentido, não. A gente tem um sentido, que é a performático. Então, agora a gente vai entender. Rapaz, depois desse vídeo inteiro, o que eu vou levar para casa? O que você vai levar para casa? Você vai levar esse quadro meu, tô brincando. A gente vai aqui meio que contemplar, filosofar mesmo, no sentido etimológico da palavra, que é passar por todos, né? Então veio a antiguidade, depois veio a Idade Média, vou escrever assim, média. Beleza, aí a gente veio a modernidade, a gente veio niilismo, a pós-modernidade, e a gente veio a crítica a contemporânea, né? A gente vai botar contemporaneidade. Então a gente passou, eu acho que não esqueci nenhum, tá? Beleza, se eu esqueci, mas acredito que não. Então, passando por todos, o que a gente pode tirar de cada um? O que veio do primeiro? A antiguidade, veio Sócrates, Platão e Aristóteles, o trio ternura. Então a gente vai poder falar o quê? Seria a ordem cosmológica? Né? Então, a vida cria um pensamento do sentido? Pode ser, podemos colocar ética, o pensamento, né? Do sentido, ética. Vamos deixar ética, pessoal. Agora, na Idade Média, a gente vai botar o quê? Deus, né? Deus. Vai vir aí a religião, como pauta de sentido da vida. Na modernidade vai o quê? Vai vir a ciência, né? Ou seja, a razão, pessoal. Vou botar a razão aí, né? Ok. No niilismo, a gente vai botar o quê? O vazio. Né? Que na verdade é um não ter o sentido. Na pós-modernidade, a gente vai botar a grande variedade. A gente vai botar incredulidade. De verdade, né? E agora, por final, a gente vai botar performance. Performance. Beleza, performance. Agora, eu acho que que esse não existe, tá? Posso ter chapado, mas beleza, rapaziada. Aqui é tudo na raça, tá, pessoal? Aqui é tudo feito aqui, ó. Pá, 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 pá. É tudo sem muito corte, sem muito editzinho, não sei o quê. Rapaziada, tem que se acostumar. É quadro, giz na mão e palavra na mente. Então é isso que é filosofia de verdade. Então a gente vai vir aqui. O que a antiguidade nos ensinou como sentido da vida, pessoal? É meio que a gente ter. Eita, peraí. A gente ter a moralidade, tá? É a ética? Será que é o exame da alma? Então, é a vida enquanto alma. A gente tem aqui a imanência. Você quer levar a vida como imanente? Leve. Leve enquanto alma, exercite a sua alma com a felicidade. Ou você quer entrar na Idade Média e levar como Deus? Então, aquele que te criou, conforte, senão se você será inquieto. Conforte naquele que te criou, acredite em Deus, leve a vida como sentido de Deus, sentido da vida com Deus. Ou se quer vir da modernidade? Ah, não. Aqui é o pensamento, é a razão, é exercer aqui, ó, é filosofar. Pode levar. Se quer levar. Beleza, pessoal, calma, eu peço perdão de estar interrompendo o vídeo. Não. Não é promoção ainda não. Ainda não estou sendo patrocinado. O que aconteceu? A bateria acabou, mas vamos continuar. Falei da antiguidade, falei da era medieval, falei da modernidade, né? Falei do pensamento racional, filosofar. E agora eu ia falar do niilismo quando parou. E eu falei, inclusive eu terminei o vídeo, mas eu vou regravar, não tem problema nenhum. O niilismo é o quê? É não ter sentido, é o vazio. Sei lá, vazio sim. Você quer levar com uma vida com vazio? Uma vida sem sentido? Deve. A morte de Deus? O existencialismo, então, é a vida como liberdade da pessoa. O que é a vida como liberdade? É você estar inquieto ali de ser literalmente livre e aí você acha o sentido da vida, exercendo a sua liberdade, como a gente já criticou aqui, da contemporaneidade, como isso afeta. Mas aí, exerce sua liberdade, acha o sentido nisso. Ou você quer levar como um pós-modernismo, falar, rapaz, é muita verdade que não existe nenhuma. A incredulidade. Leve. Você acha que é muita verdade? Você acha que é a verdade controlada pelas relações de poder? Que na verdade a igreja está pondo Deus sobre você? Que na verdade, se um ateu está falando que Deus não existe, ele está impondo algo sobre você?
Beleza. Ache isso. Fique incrédulo. Ou é a contemporaneidade. Você quer viver numa performance. Aqui já vem a minha crítica, porque a minha opinião aqui não pode ser velada. Tô dando a cara aqui, a minha opinião de verdade. Então, pra mim, a performance não funciona, porque você fazer muitas coisas ao mesmo tempo, performar, é algo muito de quebra de atenção. Então você meio que perde o sentido, cara. Você quer fazer tudo. Pra você o sentido é isso, então faça tudo ao mesmo tempo. Venha, performance, mostra que você é aquela pessoa que acorda 3 horas da manhã, dorme 2 horas, porque não quer perder um terço da vida dormindo 8 horas por dia. Faça isso. Mas veio a minha crítica aqui no vídeo, vocês podem perceber. Peço perdão. Agora beleza. E agora, como que a gente vai finalizar o vídeo? A gente já viu tudo isso, beleza. Eu vou colocar uma linha. Uma linha? Linha não, uma linha. Mas fala, uma linha, como assim uma linha? Uma linha entre o vazio e entre a transcendência. Escrever transcender. Entre o vazio e entre transcender. Aí você fala, rapaz, mas como assim? O sentido da vida é isso? Eu vou explicar para o ser humano de hoje em dia. Ou se você estiver vendo no futuro. A vida, atualmente, está sendo vivida como o vazio. Ah, mas eu não quero ter um sentido, cara. Eu não quero ficar nesse vazio. Ou, ah, não, mas eu não quero essas garras imponentes em mim sobre, Deus tem que ser entregue à transcendência. Então o ser humano sempre viveu nessa linha. E acredito que por muito tempo ele vai viver. O sentido da vida está entre o vazio e a transcendência. E aí, depois desse vídeo, você achou o seu sentido? Comenta aí. Tamo junto. Me desculpa ter ficado muito tempo parado, pessoal. Eu tô gravando atualmente esse vídeo. Aquele já tinha gravado, só que eu fiquei sem postar. Problemas pessoais aí. E já vou avisando que eu vou mudar de cenário, tá, pessoal? Eu vou me mudar, né? Posso fazer um vídeo sobre isso, sobre o meu pessoal. Falar que eu passei na faculdade, enfim. Mas calma, mas não é sobre esse vídeo. Então, se você tiver alguma sugestão aí. Isso aqui foi uma sugestão de um inscrito, tá, pessoal? Ele falou, cara, fala um pouco sobre Deus, sobre o sentido da vida. Fazendo, cara. Eu fiz aqui a arqueologia do sentido da vida, da filosofia. Então, comenta aí embaixo uma sugestão. Muito obrigado. Dá o like, se inscreve. Valeu.